Vamos lá, pessoal, de volta aqui ao Eu Vou Passar para darmos sequência ao nosso curso completo de Direito Eleitoral. Bem, vamos falar novamente sobre a organização da Justiça Eleitoral. No finalzinho da última aula falamos sobre a necessidade de tratar da matéria através de lei complementar. O Código Eleitoral ele estabelece tanto competência da Justiça Eleitoral como também a organização. Mas você sabe bem que hoje a organização da Justiça Eleitoral ela está prevista na própria Constituição Federal. Então, nessa parte aí do Código, você vai ter que desconsiderar. O que deve ser considerado é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz quem são os órgãos da Justiça Eleitoral e diz também como é que se dá a composição desses órgãos na Justiça Eleitoral. É claro que a forma de escolha, alguma forma prevista para tratar da competência, aí sim, naquilo que não estiver incompatível com a Constituição Federal, você ainda pode, de fato, aplicar o Código Eleitoral, com aquela ressalva de que, se for o caso de haver alguma alteração do Código nessa parte, será necessária uma lei complementar, e não obstante o Código Eleitoral ser uma lei ordinária. Então vamos aqui para a lousa para que você possa ver como é que está apresentada essa organização da Justiça Eleitoral. Olha só, eu fiz aqui questão de colocar o STF, mas o STF está fora do círculo, tá bom? Eu coloquei o STF aqui só porque ele também vai examinar matéria de direito eleitoral, mas aquela matéria é prevista na Constituição Federal, tá? O STF é uma corte que aprecia matéria constitucional. Então vamos entender, quem são os órgãos da Justiça Eleitoral? Os juízes eleitorais, por incrível que pareça, é uma pessoa só, né? O juiz eleitoral é um órgão da Justiça Eleitoral. São vários juízes eleitorais, cada um deles integra o órgão juiz eleitoral, tá bom? Juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. Então, quando você vê uma questão, é órgão da Justiça Eleitoral ou juiz eleitoral? Tá certo, tá? O juiz eleitoral é um órgão da Justiça Eleitoral. Então, juízes, juntas eleitorais, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Juízes e juntas, eles formam a primeira instância, o TRE é a segunda instância e o TSE é a terceira instância, tá bom? Agora, essa divisão de instâncias, ela vai servir mais para estabelecer a competência recursal, que a gente vai ver mais na frente, como também a competência originária, tá? Existem algumas situações onde os juízes são competentes originariamente para receber certas demandas, as juntas da mesma forma, o TRE da mesma forma e o TSE da mesma forma. Em geral, os juízes e as juntas, das decisões proferidas por esses dois aqui, é passível de haver recurso para o TRE, a depender do caso, é claro. Das decisões do TRE, em regra, nem é para caber recurso, mas quando cabe esse recurso para o TSE. E se houver alguma matéria constitucional, isso em regra geral, tá, gente? Eu estou falando só aqui a parte introdutória ainda da coisa, a gente vai ver isso com muito cuidado. Se for possível, porque em regra também das decisões do TSE não cabe recurso, mas se for possível o recurso, excepcionalmente, aqueles previstos na própria Constituição Federal, vai ser cabível para o Supremo Tribunal Federal. Diferente do que acontece aí com os tribunais de justiça estaduais, com os tribunais regionais federais, não é possível haver recurso extraordinário direto da segunda instância para o STF, tá bom? Eu sei que se a decisão viola a Constituição Federal, isso no âmbito do Tribunal de Justiça, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça de um Estado se ele vier a violar a Constituição Federal, vai caber recurso extraordinário direto para o Supremo Tribunal Federal. Não passa pelo STJ. Só que na organização da Justiça Eleitoral isso é diferente, tá? Se você for observar direitinho como é que está estabelecido o nosso Código e a própria Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral, diferente do Superior Tribunal de Justiça, ele aprecia matéria constitucional, sim. Então, por exemplo, se o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, violar a Constituição Federal, vai caber não um recurso extraordinário para o Supremo, vai caber sim recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, se o Tribunal Superior Eleitoral violar a Constituição Federal, aí sim vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá claro isso, gente?
Além disso, o que é que eu posso falar para vocês? A gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente estiver falando de competência. Mas, em geral, os juízes e as juntas, eles vão ali estar trabalhando nas eleições municipais. E também na parte pelo menos o juiz na parte de alistamento eleitoral, tá? Então, aquilo que estiver ali vinculado a uma zona eleitoral, digamos assim, tudo que você relacionar à zona eleitoral, que é uma espécie de subdivisão de organização dos eleitores perante um município, tá? Não só o município, pode ser que tenha uma zona para 2 municípios, não tem problema, a gente ainda vai estudar isso daí lá na frente, quando estivermos estudando as eleições, mas tudo que você estiver vinculando a zona, tudo que for praticado em uma zona eleitoral, normalmente você vai vincular a atividade dos juízes. E no município, no âmbito municipal também, em geral, você vai vincular a atividade dos juízes. As juntas vão estar ali também funcionando no âmbito municipal, em regra, tá? Nas eleições municipais. Elas têm competência basicamente para diplomação, vou botar assim, diplomação, tá? E apuração. Professor, e só tem junta na eleição municipal? Não, tá? Eu estou falando que em caráter geral, a gente vai voltar a falar sobre isso mais na frente com detalhes. As juntas, elas são responsáveis pela diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal, tá? E ela vai apurar as eleições municipais. Por que eu estou falando eleições municipais? Porque, veja, nas eleições gerais, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, quem vai fazer a apuração é o Tribunal Regional Eleitoral, tá? Porque aí já é o âmbito estadual. Mas a junta vai existir, professor? Vai, mas aí quem apura não é a junta, tá? Quem apura, em tese, é o Tribunal Regional Eleitoral. Por que eu estou colocando em tese, gente? Porque, veja, a junta vai existir também nas eleições estaduais, tá? Vai existir. Ela vai apurar voto? Vai apurar voto. O TRE, na verdade, ele vai funcionar como se fosse uma junta totalizadora. Ele vai recebendo os boletins, as informações das juntas eleitorais e ele vai totalizando os votos a partir dessas informações recebidas das juntas eleitorais. Então, há a junta também nas eleições estaduais, tá? Mas, tecnicamente falando, segundo o código, quem apura é o Tribunal Regional Eleitoral, que, portanto, já adiantando o assunto, ele está vinculado normalmente às eleições de âmbito estadual. Então, tudo que você, em regra geral, vincular a candidatura de governador de estado, de vice, senador, porque senador é eleito no estado, tá? Deputado federal, deputado estadual, esse pessoal aí, ou deputado distrital também, não é? Esse pessoal aí está vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, os problemas decorrentes da eleição relacionados a esses candidatos, provavelmente, tá, em regra geral, vão ser decididos pelo Tribunal Regional Eleitoral. E quando você fala de presidente e vice-presidente, os assuntos relacionados a presidente e vice-presidente, decorrentes das eleições, que tenham a ver direta ou indiretamente com eleições, você vai ter ali o trato pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai tratar, repito, das competências em uma aula vindoura, tá bom? Então vamos para frente aqui, você já entendeu como é que está organizada mais ou menos a Justiça Eleitoral. E a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, mas é importante que você saiba que a Justiça Eleitoral ela tem o exercício de pessoas com mandato, tá? Então, não estou falando, a gente já falou aqui como é que se distribui os servidores da Justiça Eleitoral, e você provavelmente vai ser um servidor da Justiça Eleitoral, ou um juiz, ou um promotor, mas veja, eu tenho os servidores efetivos, eu tenho o que a gente chamou na doutrina de servidores temporários, que são, na verdade, os magistrados. Os magistrados eleitorais, eles exercem um mandato perante a Justiça Eleitoral, e a finalidade disso, desde que a Justiça Eleitoral é Justiça Eleitoral, é tentar manter esse tribunal de forma apolítica, né? Na hora que eu tenho mandatos colocados ali para esse exercício de poder de forma temporária, eu não consigo deixar aquela pessoa no exercício muito tempo do poder, e isso acaba gerando uma rotatividade que é salutar nesse tipo de contexto, tá? Porque eu tenho eleições, eu tenho política, e manter pessoas muito tempo no mesmo cargo, e cargo em que vai decidir
quem vai decidir indiretamente, né? Mas vai decidir ali ações que tenham a ver com a perda ou não de um mandato político. Isso aí tem uma relevância enorme. Eu não estou dizendo que os juízes de direito e os outros demais juízes do trabalho, etc., não têm uma relevância enorme. Tem também. Mas, como a gente vê no Brasil uma política que não é das mais limpas, você confiar na mão de pessoas um poder de estar decidindo ali questões relacionadas à política em si, às eleições e tudo que se relacione com elas, acaba gerando ali a possibilidade dessas pessoas que estariam na justiça eleitoral criarem vínculos com políticos, principalmente quando você está no município onde as autoridades são poucas em um município, você tem o juiz, sei lá, o padre, o delegado e o prefeito. Então, se o prefeito está ali muito próximo do juiz e o juiz for sempre o juiz eleitoral, pode haver, não estou dizendo que há, mas pode haver ali algum tipo de relacionamento que não seria bom para a liberdade do julgador, tá bom? Então, para que o juiz tenha plena liberdade, para que não tenha essas amarras com políticos e coisas dessa natureza, foi que se pensou em dar mandato, tá bom? Então, na justiça eleitoral você tem exercício de mandato, os mandatos são de 2 anos, tá? Podendo haver uma recondução para mais de 2 anos. Isso, gente, é em relação aos membros de tribunal. Então, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, nos TREs, os juízes dos TREs, eles têm um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E como é que é o juiz eleitoral, professor? O juiz de primeira instância. Então, esse daí... há uma pequena, digamos assim, nuvem, vou colocar esse termo, tá? Uma pequena nuvem sobre os juízes eleitorais. Por quê? Porque o nosso Brasil é enorme, tem mais de 5.000 municípios, e eu preciso ter, em cada local onde haja zona eleitoral, um juiz, tá? Então, se eu tenho um município pequeno, mas que lá tem uma zona eleitoral, eu preciso que haja um juiz eleitoral para aquela zona, tá bom? Muito bem. E nós temos, você sabe disso, algumas garantias que são indicadas para os juízes. Entre as garantias previstas para os juízes está a inamovibilidade. A gente vai ver daqui a pouco aqui que os juízes eleitorais têm garantias plenas também. Eu vou explicar como é que é esse negócio de garantia plena. Não é tão plena assim, tá? É meio uma impropriedade do código que continua sendo cobrada pelas bancas organizadoras de concurso. Mas os juízes de direito, tá? Esses sim têm garantias plenas, incluindo a inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Se eu quiser, e a inamovibilidade é para preservar a independência do juiz, a liberdade, enfim. Mas o que é essa inamovibilidade? Se eu estou na comarca de, sei lá, Aracati, e quiser ser juiz de Aracati o resto da minha vida, salvo, evidentemente, se você cometer algum tipo de delito e o tribunal, por 2/3 de seus membros, quiser mudar você de local, é possível, mas é excepcionalmente isso acontecer, tá? Só num caso muito grave é que o tribunal pode deliberar sobre a retirada de um juiz de um determinado local. O fato é que se o juiz quiser permanecer naquele local pelo resto da vida, ele pode, tá? Ele pode. Sim, professor, mas e o exercício de mandato na justiça eleitoral? Porque se só tem um juiz na comarca, é lógico que só vai ser esse juiz, o juiz eleitoral. Você está raciocinando certo, gente. Esse juiz tem mandato, professor? Tem. O mandato desse juiz é de 2 anos. Só que ele não está limitado, esse juiz, o juiz eleitoral, ele não está limitado a apenas uma recondução. Ele pode ser reconduzido várias vezes para o cargo de juiz eleitoral. Isso é bom, professor? Não. Não é bom. O ideal era que realmente houvesse uma alternância e, se houver mais de um juiz na comarca, é obrigatória a alternância, tá? Vai ser uma vez um juiz, do outro mandato, outro juiz, e eles ficam se revezando no exercício do mandato. Mas se for aquela comarca pequena que só tenha um juiz, não haja mais de um, aquele juiz vai acabar sendo reconduzido. O Tribunal Regional Eleitoral, que é quem indica esses juízes, ele pode até tentar fazer com que haja uma alternância de um juiz com a comarca vizinha e tal, mas a gente sabe que isso acaba sendo muito complicado. Então, na prática mesmo, você vai ver juízes de direito, titulares em suas respectivas cidades, suas comarcas, sendo perpetuados ali no cargo de juiz eleitoral. E tem uns até que não gostam de ser promovidos e nem querem ser promovidos, exatamente porque recebem uma gratificação
para ser juiz eleitoral. Então, além agora da polêmica do auxílio moradia para juiz, ele tem também a gratificação pelo exercício da função eleitoral. Então, muitos deles estão numa comarca que gostam, às vezes são já vindos de interior, gostam da vida do interior, e aí estão lá e não querem sair. E aí não tem outro jeito, gente. Se eles têm a inamovibilidade, simplesmente eu não tenho como tirar aquele juiz da comarca e vai ser ele o juiz eleitoral, tá bom? Mas isso aí é exceção, isso aí é o detalhe que você precisa saber para a sua prova. Como é que você é perguntado em prova, professor, então? Em caráter geral, a prova ela pode querer entrar no detalhe, mas em caráter geral as questões cobram apenas o exercício do mandato. Qual é o mandato dos juízes na Justiça Eleitoral? Os juízes que eu estou falando, juiz eleitoral, juiz de TRE e, por que não, os ministros do TSE. Quando se pergunta isso, o mandato é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, tá? Essa é a regra geral, essa é a regra geral. Os juízes eleitorais, esses sim, aqui são um mandato de 2 anos, em tese, sem ser possível a recondução, em tese, tá? Mas, se não houver outro juiz, ele vai sendo reconduzido até ele querer sair da comarca. Professor, eu li também no Código Eleitoral que para ser juiz eleitoral precisa ter já o exercício das garantias plenas de juiz de direito. Como é isso, professor? Há realmente uma polêmica em torno desse assunto. Como assim? Veja só. Entre as garantias plenas do juiz de direito está a inamovibilidade, que todo juiz vai ter, tá? Quando ele assume o cargo, ele vai ter já a inamovibilidade, salvo se ele ainda for substituto, tá? Porque quando a gente assume o concurso de juiz de direito, a gente assume para ser juiz de direito substituto, tá? O substituto, esse aí pode ser removido de vara para vara, o pessoal até brinca com isso, né? Mas enfim, não vou entrar na brincadeira. Mas o juiz pode ficar indo de vara em vara, tá? A depender da conveniência do tribunal, tá? Então isso aí é possível quando ele é substituto. Quando esse juiz é titularizado em uma vara, em uma comarca, aí ele, como titular daquela comarca, ele fica inamovível. Significa dizer que se o tribunal quiser tirá-lo de lá e mudar para outra comarca, não vai ser possível, tá bom? Ele fica titular inamovível. Agora, a vitaliciedade, que é outra garantia do juiz de direito, ela só é alcançada com 2 anos do exercício do cargo. Então veja, em tese, para eu exercitar as garantias plenas do cargo de juiz, eu preciso ter pelo menos 2 anos do exercício da magistratura. Aí vem a dúvida, será que um juiz de direito recém-empossado no cargo, que acabou de entrar em exercício, que vai lá para uma comarca distante e tal, sei lá, eu não vou citar nomes para você não ficar achando, de repente você é de uma cidade distante e você não considera essa cidade distante, porque sempre depende do referencial, não é mesmo? Então veja, você está lá, uma comarca considerada distante, tá? Considerada distante, que não tem outro juiz, só tem aquele juiz que foi recém-empossado no cargo. Esse cara vai ser juiz eleitoral? A dúvida é essa, porque ele não tem ainda as garantias plenas, ele ainda está como substituto, ele ainda está removível, portanto, não está na garantia ainda na movibilidade, e ele também não completou os 2 anos do exercício da magistratura, portanto, ele não está vitalício no cargo. Se ele não está vitalício no cargo, gente, ele pode ser juiz eleitoral? Essa é a dúvida. E a resposta dada pela jurisprudência é que sim, tá bom? Esse cara vai poder sim. Porque quando você vai para a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei complementar, é importante dizer isso, tá? É uma lei complementar, a LOMAN, que organiza a carreira da magistratura, tá? Organiza os cargos e etc. A LOMAN, que é posterior ao Código Eleitoral, não traz essa restrição. Não traz. Então, a LOMAN, o entendimento, para ser possível esse entendimento, se interpretou a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e se entendeu que na LOMAN não existe vedação alguma para que o juiz de direito substituto, que ainda não é vitalício no cargo, que ainda não está inamovível, que este juiz possa, sim, ser juiz eleitoral. Então, por aplicação da LOMAN e não do Código Eleitoral, o juiz substituto pode, sim, exercer a jurisdição eleitoral sem problema nenhum. Professor, no interior eu sei que, na maioria das vezes, o cartório eleitoral ele está dentro do fórum. Tá? Às vezes tem uma salinha lá para o cartório eleitoral. E nas capitais, não em todas, mas na maioria delas eu tenho a justiça eleitoral com os cartórios próprios e tal, enfim. Algumas cidades maiores de interior também têm os cartórios próprios, as sedes próprias da justiça eleitoral. A justiça eleitoral está tentando tirar esse vínculo, tá? Essa dependência
do Poder Judiciário comum, ou até a dependência da Prefeitura, que às vezes é a Prefeitura que cede um prédio, enfim. A Justiça Eleitoral está tentando construir suas sedes próprias em todas as cidades, em todas as comarcas em que ela atua. Isso é muito importante para manter a independência do Judiciário Eleitoral. E aí você tem a pergunta, o juiz eleitoral, ele pode exercitar a jurisdição eleitoral e ao mesmo tempo exercitar o cargo de juiz de direito? O cara que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que está ali como juiz do TRE, ele continua sendo desembargador ou ele se afasta totalmente do cargo para servir a Justiça Eleitoral? Veja, em geral, eu digo assim, é a regra mesmo, existe acumulação do exercício dessas funções. Então o cara, normalmente o exercício da jurisdição eleitoral pelo juiz, eles vão lá normalmente à noite, tá? As sessões são à noite, nos TREs, as sessões são à noite. No período eleitoral que elas começam à tarde, mas se você for assistir o Tribunal Superior Eleitoral, as sessões no TV Justiça, você vai ver que as sessões são à noite, 7 horas da noite, que estão passando terça-feira, passa na TV Justiça lá, às 7 horas, é muito bom assistir. As sessões do TSE ao vivo. Então os caras estão lá julgando no STF ou no STJ e depois saem de lá e vão para o Tribunal Superior Eleitoral. O pessoal trabalha muito, gente, trabalha muito. Está no STF, está no STJ e depois vai para o TSE para participar das sessões de julgamento dos casos, tá? Então, eles acumulam a função. Quando eu estou no período mais crucial das eleições, aí normalmente eles pedem um pouco de afastamento mesmo, tá? Para se dedicar exclusivamente à justiça eleitoral. Então eles pedem uma licença lá para exercitar exclusivamente. Mas em tese isso aí é uma exceção à regra. O que vai ser perguntado para você em prova exercem em comum a jurisdição própria do cargo em cumulatividade com a função eleitoral? Resposta, sim, exercem. Exercem sim, tá bom? A gente vai falar disso daqui a pouco, porque eu sei que tem slide aqui, que já que fui eu que preparei os slides, eu sei que tem isso no slide daqui a pouco. Você sabe que há advogados exercendo função eleitoral no TRE e na Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então há advogados, 2 advogados no TSE, 2 advogados no Tribunal Regional Eleitoral. Esse pessoal cumula as funções de advogado com as funções de juiz eleitoral e de ministro? Cumulam também. É claro e é óbvio que eles não podem exercitar a advocacia perante o próprio tribunal. Seria absurdo, né? Eles não podem advogar na área eleitoral enquanto forem juiz do TRE ou ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o cara é advogado lá, pode fazer suas causinhas de família, suas causas cíveis, normal, criminal, não tem problema nenhum, tá? Isso aí tem já decisão já do STF a respeito, enfim, sem problema nenhum, ele pode exercitar a advocacia. Não é incompatível o exercício da advocacia com o exercício do cargo de juiz do TRE e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Então, fazendo um resumo da ópera, o ministro do TSE, ele, ao mesmo tempo, ele pode ser ministro do TSE e exercitar os seus cargos, o seu cargo no Supremo Tribunal Federal, julgar processos sem problema nenhum, assim como o ministro do STJ, que integra o TSE, pode continuar julgando seus processos lá no STJ. A mesma interpretação se aplica ao Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador do Tribunal de Justiça, o juiz de direito que integra o TRE, ou o juiz federal que integra o TRE, vão poder continuar, sim, exercitando as suas funções de juiz ou de desembargador perante as suas cortes respectivas, tá bom? Então, só para você ver aqui isso aqui na lousa, né, ó, mandato dos integrantes dos tribunais, eu coloquei aqui de vermelho, exatamente para que você possa ver que é dos tribunais, tá bom? O Código fala dos tribunais, a Constituição fala dos tribunais, é de 2 anos, no mínimo, porque ele pode ser reconduzido ao cargo, né, como se fosse uma reeleição, para mais um mandato subsequente. Eles acumulam a jurisdição eleitoral com a jurisdição comum. E eu coloquei aqui essa observação que a rotatividade dos juízes no âmbito da justiça eleitoral visa manter esse caráter apolítico dos tribunais eleitorais. Oxigena, tá? Dá um oxigênio da interpretação dos casos à justiça eleitoral. Isso é bom ou é ruim, professor? É bom e é ruim, né, gente? É bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? Porque ao mesmo tempo aquela ideia, na época da concepção da justiça eleitoral, de que eu tenho um tribunal mais apolítico, que eu tenho um tribunal com menos gente exercendo poder por muito tempo, né, e, portanto, com essas amarras que não é interessante para o poder democrático,
eu tenho, ao mesmo tempo, uma mudança de interpretação da lei que é muito, digamos assim, variável a cada eleição. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem que estar modificando até o curso aqui no Eu Vou Passar, gravando de novo, porque, e como é o caso agora desse curso novo, né? Porque muda a composição da corte, mudam muitos dos entendimentos que a gente estava acostumado a orientar. Tá? Meu professor, o seu livro está desatualizado, professor? Veja, existem algumas coisinhas no meu livro que já estão desatualizadas, considerando os julgamentos recentes da Justiça Eleitoral. É claro, não se preocupe para quem tem o livro, eu vou atualizar, eu vou colocar as notas de atualização lá no site da Editora Ferreira, eu divulgo também no site do Eu Vou Passar sem problema nenhum, para que você possa acompanhar o que está no livro, mas que está em desacordo com a jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Porque realmente não foram tantas coisas, gente, tá? O grosso continua a mesma coisa, mas uma coisinha aqui e acolá muda sim, tá bom? Então, o problema, a crítica que se faz dessa rotatividade é segurança jurídica. A gente às vezes orienta um candidato, você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, ou não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, e de repente ele não faz, um outro candidato faz, se beneficia com aquele fazer que em tese seria ilegal, à luz da interpretação da jurisprudência daquela época, né? E aí aquilo passa a ser entendido como perfeitamente possível. O candidato que a gente disse que não podia fazer vai ficar chateado com a gente, mas a gente tem que trabalhar com as decisões atuais da corte, né? Eu não posso contar com o inesperado, não é? Mas esse inesperado às vezes acontece. Quando eu dou curso para advogados, para trabalharem nas eleições, eu digo, acreditem sempre na tese. Busquem realmente reforçar suas teses, criar uma tese diferente, trazer uma interpretação de forma diferente a que está aí no tribunal, porque essa sua tese pode vir a prevalecer na corte, diante da atual composição. Então, na justiça, isso também é bom para quem advoga, porque a gente sempre pode continuar acreditando em teses diferentes, teses novas, tá bom? Vamos aqui para frente. Como eu já tinha falado para os senhores, a garantia dos membros da Justiça Eleitoral, tá? Segundo o Código Eleitoral, essas garantias são plenas. Eu coloquei em vermelho essas garantias como plenas, porque o Código Eleitoral diz que as garantias são plenas, mas você tem que ter o cuidado com o seguinte. Prova de concurso público. Pergunta isso, já vi questão perguntando sobre isso. As garantias dos membros da Justiça Eleitoral, dos magistrados que integram a Justiça Eleitoral são plenas. Certo ou errado? Certo. Por que está certo? Porque o Código Eleitoral diz isso. Agora, professor, são plenas mesmo? É claro que não são plenas. É claro que ele tem a independência da magistratura, ele tem a liberdade de julgar, tá? Aos princípios do juiz natural. Ele, em tese, é inamovível, se ele está lá como juiz eleitoral da comarca X, não pode o TRE modificá-lo de comarca, ele é inamovível, sim, onde estiver lotado, né, na zona eleitoral em que ele estiver lotado, ele é inamovível naquele cargo, se ele for titular, por óbvio, né, se ele tiver a titularidade de uma comarca, ele vai ficar inamovível naquela zona eleitoral, sim. Agora, uma garantia que é, digamos assim, própria da magistratura é a vitaliciedade. E os juízes eleitorais, eles não têm vitaliciedade no cargo. Então, as garantias são plenas, professor? Acho que não. Mas, diz assim no Código Eleitoral, tá bom? Se você for pegar uma questão mais bem elaborada, vai dizer, o Código Eleitoral afirma que há garantias plenas no exercício da jurisdição eleitoral. Contudo, é sabido que os cargos na Justiça Eleitoral de juiz não possuem vitaliciedade. Essa seria uma questão ótima, perfeito, estaria certo. Mas se ele coloca simplesmente, repito, você tem que ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado nessas questões. Se você tiver uma questão dizendo, as garantias dos membros da Justiça Eleitoral são plenas, você vai ter que marcar correto. Professor, dá para anular essa questão? A gente pode até tentar. Mas é difícil eu brigar com a banca que simplesmente copiou o artigo do Código Eleitoral. É muito difícil, tá? Então, provavelmente ela vai manter a resposta como certa, porque está dito assim no Código Eleitoral. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula voltaremos a falar sobre a organização da Justiça Eleitoral. Um grande abraço.